Fala, amigos, muito boa noite. Está começando agora mais um boletim sobre o Vasco no canal Detetives Vascaínos. Fique à vontade e me acompanhe até o final para que você fique a par do que de mais importante rolou com o Vasco no dia de hoje. Nesse giro no ar eu vou destacar os desafios do Fernando Diniz nessa semana de clássico importante e que pode interferir diretamente no comportamento do time na sequência que está por vir. Vou seguir também atualizando você sobre a possível formação que vem sendo desenvolvida na mente do treinador e as mudanças que podem ocorrer no decorrer do jogo de domingo. O Diniz segue fazendo seus testes, fazendo seus mistérios e apostando muito na velocidade do ataque. Isso e muito mais eu te conto já já, mas antes aquele pedido especial de sempre. Deixa o like, compartilha o conteúdo do amigo, fortaleça o canal e se puder, seja mais um inscrito ou membro deste projeto jornalístico. Vem comigo nessa! Bom, galera, como dizia o finado Eurico, Vasco e Flamengo é um campeonato à parte. E este agora tem um peso ainda maior que um simples duelo. Pode significar muita coisa para essa equipe que está vivendo aí um período de instabilidade na temporada, uma gangorra de resultados e atuações. O Flamengo hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, está nas semifinais da Libertadores e é o time a ser batido. Se já não bastasse ser um campeonato à parte para o Vasco, vencer do Flamengo domingo pode representar um combustível extra para a difícil sequência que o Vasco terá pela frente, que deve determinar o futuro aí do time em termos de disputa de Z4. Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, só times que vivem aí nas cabeças da competição. Iniciando essa sequência, ganhando do seu maior rival logo de cara, o time a ser batido é sim uma injeção de ânimo, uma injeção de confiança para o grupo comandado pelo Fernando Diniz. Buscar aí um novo rumo, um rumo condizente no Brasileirão. Já assegurado nas semifinais da Copa do Brasil, o Vasco tem só o Brasileirão para se concentrar e focar as suas atenções e não ingressa em nenhuma outra maratona de jogos. E é pensando nisso que o Diniz está tentando extrair o máximo do seu grupo nesta semana. Enquanto o rival tem um jogo importante pela Libertadores amanhã que vai exigir grande esforço, o Vasco se dedica em seus treinamentos para ampliar o repertório de ideias, estratégias e alavancar aí melhorias do sistema defensivo, que hoje é sim a maior preocupação de todos do Vasco e do Fernando Diniz. O técnico intensificou ações defensivas dos dois treinos que teve até o momento, e cobrou muito posicionamento e atenção dos seus marcadores. Aliado a isso, quero os seus volantes próximos à área, ajudando na recomposição, já que o Flamengo tem jogadores que desequilibram, como o próprio Arrascaeta, que vem sendo ali o cérebro da equipe. O Barros e o Hugo Moura devem ser aí os escolhidos para proteger a zaga e vão ficar encarregados de manter o olho vivo na meiuca rubro-negra. Hoje, como eu já falei ontem, a maior probabilidade é que o Cuesta e o Robert Renan seja aí a zaga titular para domingo, até porque o Vasco não tem muitas peças para o meio campo. Seria imprudente improvisar novamente o Hugo Moura no setor defensivo, com posições escassas como volante, já que o Tietê segue de fora dos treinamentos e deve ser preservado para a sequência, Tem aí o Cocão, que foi muito mal na última partida e perdeu pontos com o treinador, e o Thiago Mendes ainda está retornando aí aos treinos e a sua presença entre a lista de relacionados é incerta. Portanto, um dos principais desafios do Fernando Diniz é dar solidez defensiva ao Vasco para domingo. Aliado a isso, manter a confiança dos seus jogadores no tocante aos últimos erros apresentados. Atenção máxima para evitar de entregar gols ao adversário. Outro desafio, fazer o Vasco manter um equilíbrio durante a partida. O time começa bem, acaba dando campo para o adversário e depois volta para o segundo tempo muito abaixo do que pode oferecer. E na maioria das vezes acaba sofrendo o duro golpe do empate, como aconteceu no último jogo. E para que tudo isso aí dê certo, ainda tem mais uma situação. O desafio maior do treinador é fazer esse grupo engrenar. Mesmo o técnico tendo observado aí evolução na equipe, a virada de chave não se deu por completo. O time vence tem uma bela atuação e no jogo seguinte não mostra o mesmo repertório e acaba decepcionando o seu torcedor com um futebol muito aquém
das expectativas. Portanto, esta é a importância do jogo de domingo, meus amigos. Uma vitória dará um gás extra para todos esses elementos se complementarem na temporada. Em relação aos testes, o que eu falei ontem, o Diniz anda assim ensaiando muitas mudanças na equipe, mas prioriza isso pro decorrer do jogo. Uma das principais armas é tornar o ataque mais móvel, ter mais mobilidade e deixá-lo menos engessado. Nessa filosofia, o David e o Andrés Gomes vêm sendo aí colocados para contribuírem com a movimentação do segundo tempo. Outro que deve receber aí uma oportunidade na partida durante o jogo é o Matheus França, né? Inclusive jogou pelo Flamengo. O problema dele é que fisicamente ainda não atingiu o seu ápice, o seu melhor. E nesse quesito o colombiano está à sua frente. Mas o Diniz também ele sempre enfatiza que o Matheus França é o substituto do Coutinho, né? Ele vê esse jogador melhor para essa posição que o Coutinho atua. E por isso, numa eventual saída do Cria na partida de domingo, o França poderia tomar o seu lugar ali. Os treinos seguem em andamento e o Vasco ainda vai ter quinta-feira, sexta e sábado para se aprimorar e o seu treinador, enfim, sacramentar a melhor formação para pegar o Flamengo. Uma coisa é certa, o maior pedido do Diniz é uma transição rápida contra o rival. O Diniz quer surpreender o Flamengo e para isso conta com a visão do Coutinho, a técnica do Nuno Moreira, as arrancadas do PH e do Ryan e preferencialmente a parte aérea do Verratti. O Verratti andou fazendo gol no Flamengo, né? Então veremos se na prática isso vai dar resultado, né? Porque é aquela situação, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? E o jogo de domingo realmente promete, é um jogo hiper importante. O Vasco não pode cometer erros, cometer um errinho infantil já vai ser a senha para o fracasso. E o Vasco precisa vencer porque, como eu já falei desde o início desse boletim, vinha aí pela frente uma sequência dura e quanto maior número de pontos conseguir aí nessa sequência, melhor, né, para o Vasco, para o aproveitamento aí, para se descolar, se desgarrar dessa posição de baixo, que ainda tá ruim, né? Tem muitos times ali próximos e uma derrota com os times de baixo vencendo, aquele fantasma do Z4 volta novamente. Bom, meus amigos, mas é isso. Agora eu deixo esse espaço para vocês opinarem sobre essa preparação do Vasco e se consideram que o Diniz deveria ir a campo com uma equipe mais móvel lá na frente e abrindo mão do seu artilheiro, o Verratti, né? Ou se o Verratti não pode ser sacado e tem que permanecer para puxar a marcação da zaga do Flamengo. Opine sobre essa situação e participe. Vamos interagir juntos. Estou indo. Muito obrigado a todos e até amanhã.